Olá! Hoje nós vamos falar do Fluminense e o que esperar desse time em 2022. Em 2021, o Fluminense fez uma aposta bastante interessante no técnico Roger Machado, um técnico com alguma experiência em times grandes como, por exemplo, o Atlético Mineiro e Palmeiras. Entretanto, a instabilidade do time e a oscilação nos resultados fizeram com que o técnico fosse demitido e quem terminasse a temporada do Campeonato Brasileiro fosse o Marcão. Classificado para a fase preliminar da Libertadores, o Fluminense apostou na experiência do técnico Abel Braga e fez grandes investimentos no elenco. Apesar da saída de jogadores importantes na temporada passada, como Abel Hernandes, Casares e Bobadilla, o Fluminense trouxe muitos jogadores experientes e com a mescla de jogadores jovens da base, pode fazer uma boa liga. A grande questão do Fluminense é que por estar na fase preliminar da Libertadores, não há uma garantia de disputa de longo prazo para essa competição, o que já aconteceu com times brasileiros como São Paulo, Corinthians e Grêmio. E a aposta do time em jogadores caros e experientes pode ser um problema a longo prazo. Jogadores com a média de idade muito alta, como Paulo Henrique Ganso, Fred, Felipe Melo e William Bigode, podem não aguentar o repuxo da temporada inteira com muitos jogos de Copa do Brasil, Taça Libertadores, Campeonato Brasileiro, e isso pode ser um problema para o elenco. Porque apesar de ter alguns jogadores interessantes chegando, é composto em sua maioria de jogadores vindos da base do Fluminense, e que também podem ser negociados ao longo da temporada. O que chama atenção na equipe do Fluminense é a linha de 3 zagueiros montada pelo técnico Abel Braga, que tem zagueiros como David Braz, David Duarte, que acabou de chegar, o Nino e ainda tem o Felipe Melo, que pode fazer o papel de terceiro zagueiro ou de volante. O meio-campo do Fluminense conta ainda com bons jogadores como Iago Felipe, Martinelli, Natan e também John Arias. Mas o ataque do Fluminense passou por uma grande transformação e chama atenção também. A chegada de Cano do Vasco e de William Bigode do Palmeiras se soma à experiência do atacante Fred e também de John Kennedy, uma jovem promessa do Fluminense. Nas alas, a chegada de Pineda e Cristiano fazem somar com bons jogadores como Marlon, Calegari e Samuel Xavier. Outra boa surpresa do Fluminense foi trazer o experiente goleiro Fábio, ex-Cruzeiro. Para a disputa de campeonatos de mata-mata principalmente, como é o caso da Libertadores da América e da Copa do Brasil, que são as grandes apostas do Fluminense, ter um goleiro experiente e que represente segurança na defesa é muito importante para a estabilidade da equipe. O grande risco do Fluminense para essa temporada é não conseguir manter os seus principais destaques, como é o caso, por exemplo, do John Kennedy e do Martinelli, e manter o alto custo da folha de pagamento devido aos jogadores experientes que o time trouxe. Uma queda precoce na Libertadores da América ou na Copa do Brasil e até mesmo no Campeonato Carioca, por exemplo, podem causar grande instabilidade dentro do time e até mesmo na torcida. Acredite se quiser, com menos de um mês de trabalho, alguns torcedores até vaiaram o técnico Abel Braga chamando de retranqueiro e defensivo demais. O Fluminense é um time que vem se remontando, mesclando jogadores muito experientes com jogadores muito jovens. E a estabilidade é muito importante, o apoio da torcida vão ser decisivos para que o time consiga os resultados esperados nessa temporada. O Fluminense deu uma grande virada na sua política de contratações, que geralmente iam de jogadores com uma média salarial não muito alta, mas que vai precisar se mostrar muito competitivo em 2022 para conseguir honrar os seus compromissos. Eu não vejo o Fluminense entrando para ser campeão da Copa Libertadores da América ou do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato muito longo e que exige muita estabilidade da equipe. Mas uma Copa do Brasil, por exemplo, pode ser uma grande oportunidade para o Fluminense se sagrar campeão e ainda conseguir encher os cofres do clube honrando todos os seus compromissos. O problema é que a Copa do Brasil para o Fluminense começa na metade do ano, porque os times da Libertadores só entram nas fases mais agudas da competição. E sinceramente, eu não sei se esse time se mantém até a metade do ano e se o técnico Abel Braga dura até lá. E você, o que espera do Fluminense esse ano? Deixa aí nos seus comentários e dê o like no vídeo.